As mulheres estão a cada dia ganhando mais espaço nas empresas e na política. Países como Brasil, Chile e Argentina têm mulheres como presidente. Na Alemanha, a premier também é uma mulher. Por isso, entrevistamos Sandra Rejuan, presidente do partido israelense Likud para a América Latina em Jerusalém, que está se candidatando a deputada no Knesset e pode ser a primeira brasileira a assumir uma cadeira. Veja como foi a entrevista com a repórter Priscila Celino. Olá! Shalom Brasil de hoje traz Sandra Rejuan, que é presidente do partido israelense Likud para a América Latina em Jerusalém. Desde 1986 ela mora em Israel e agora é candidata a deputada ao Knesset. Tudo bom, Sandra? Tudo bem, e você? E como é que começou seu envolvimento com o partido? Com o partido e também com a política, né? Eu moro em Israel realmente desde 1986 e eu fui me envolvendo assim paulatinamente. Quer dizer, no começo era um trabalho voluntário que eu queria melhorar a imagem de Israel através da comunidade judaica brasileira. Então eu escrevia, aqui tinha a revista O Hebreu, eu comecei a escrever para o Hebreu e eu trabalhava completamente em outro campo, fazia outras coisas. E aos poucos eu fui vendo a necessidade do envolvimento maior e também de fornecer aos líderes da comunidade judaica um maior acesso à informação, aos dados, o que está acontecendo, porque são eles, até hoje, infelizmente, são os líderes da comunidade judaica brasileira que respondem por Israel, né, em nome de Israel. Então é claro que o Ministério das Relações Exteriores faz um trabalho excelente através da embaixada, mas não é suficiente. Então por isso essa sua vontade de ser candidata a deputada ao Knesset, seria por isso? Por isso também, quer dizer, também é uma continuação natural do que eu venho fazendo, desse envolvimento político, e também eu sou conselheira para assuntos de América Latina, de ministros, vice-ministros e membros do Knesset, e eu vejo que o trabalho que eu faço é muito pouco. Eu faço um grande trabalho, mas o que sai, o resultado ainda é muito, muito pouco, é como se eu não tivesse voz. E qual que é a importância de ter uma brasileira no Knesset? Tem alguma modificação aqui para a comunidade judaica do Brasil? Olha, nunca houve membro do Knesset, nenhum deputado, ministro, não houve brasileiros. E todo esse envolvimento, embora tenham mais de 200 mil pessoas da América Latina, a força da comunidade lá é muito, quase não se sente, né? A não ser em eventos culturais. Eu acho que envolvimento político, principalmente agora, que onde não está Israel, está o Ahmadinejad, a Hamas, o Hezbollah, e isso se sente muito na América Latina. Israel não vê de uma maneira objetiva o Brasil. Então, também de uma maneira distorcida. Acha que o Brasil e a América Latina é carnaval, e é samba, e é todo mundo alegre, aqui não pode acontecer nada de mal. Então, ele deixa um pouco... não está muito ativo na parte de diplomacia pública, né? Os líderes da comunidade judaica fazem um trabalho maravilhoso. Então você começa pelo Jacques Terpes no Congresso Judaico Latino-Americano, e o Cláudio Lutemberg, o Boris Baer, o Ricardo Birkenstadt. Você tem um trabalho excelente, excelente do Osias Wurman. Mesmo assim, eu digo, tem que complementar, na minha opinião, nós temos que ter uma representação maior na política israelense para poder ajudar nesse trabalho que é feito aqui pela comunidade judaica e aceitação maior. Porque você acredita, então, que o mundo não vê esse perigo de dar essa abertura ao Ahmadinejad? Exatamente. Seria isso, assim, exatamente. Ele não vê o perigo de estar ter uma amizade ou laços de amizade com Ahmadinejad e outros líderes antissemitas e contra Israel? Porque tudo é visto de uma maneira um pouco distorcida. Você não pode interpretar os árabes como um povo... você não pode comparar o que acontece aqui no Brasil. Os árabes como um povo perseguido e os judeus como os maus, os perseguidores. Israel tem a política também de nunca mostrar o lado mau, ou nunca mostrar o que está acontecendo. Por exemplo, quando você tem atentado em Israel, a política de Israel é em 6 horas, tem que estar tudo limpo, todos os vidros recolocados, tudo certinho, que é para não desmoralizar o povo. Isso leva ao fato de Israel não ter nenhuma imagem negativa. Quer dizer, quando acontece lá atentados, como aconteceu recentemente, que mataram 5 membros de uma família, esfaqueados, cortaram a garganta deles, quer dizer, essa coisa foi um impasse. Eu recomendei
ao ministro da Diplomacia Pública, isso eu já faço há muito tempo, e ele finalmente, ele foi muito difícil aceitar, mas eles aceitaram também, que é mostrar. Eu falei, não há nada como você mostrar o que está acontecendo. Você não pode deixar que Israel pareça uma coisa limpa, parece uma coisa que não acontece nada, lá todo mundo vive muito bem, não existe perigo, e os palestinos estão com esse problema, realmente são atacados e são... Então, a realidade não é bem assim. Todo mundo que vai para Israel vê a realidade como ela é, e Israel tem que ser mais forte e tem que se explicar melhor e tem que fortalecer sua diplomacia pública. E por você ter feito Aliyah, ajudou então você ter uma visão diferente, Israel, Brasil, todas as comunidades no mundo? Eu fiz Aliyah muito jovem, eu tinha 19 anos quando eu fui morar em Israel. Aliyah eu fiz um pouco depois, mas eu fui morar em Israel com 19 anos, eu tinha essa imagem sionista e que Israel é o meu país, é lá que eu quero morar. Eu gosto muito do Brasil e gosto muito de Israel, mas eu senti que a minha vida realmente é em Israel. E isso tudo me ajuda, esse contato muito próximo que eu tenho com a comunidade judaica brasileira me faz ver a necessidade realmente, de mostrar Israel realmente de uma maneira melhor e sem os filtros da imprensa mundial e sim de uma maneira direta. E você teve um papel muito importante quando o Shimon Peres veio aqui, né? Você foi tradutora dele. Pois é. O que significou isso? Para mim foi uma grande honra também poder fazer com que os presidentes pudessem se conversar, pudessem se entender como se falassem a mesma língua. Então foi muito importante. Além disso também, o presidente Lula também é uma pessoa muito, muito simpática, aberta, maravilhosa. O presidente Shimon Peres também, eles tinham que conversar, tinha uma conversa entre presidentes, mas quando viram que eles conseguem se conversar, e eu tive a honra enorme de poder ajudar nesse sentido, então aí a conversa já fluiu naturalmente, teve muitas dúvidas, foram esclarecidas, muitas perguntas, muitos elogios, muito calor humano. E o presidente Peres também é uma pessoa única, um estadista maravilhoso. E como mulher, você sente alguma dificuldade na política? Não só brasileira, mas em Israel também. Quer dizer, você tem que conquistar mais alguma coisa sendo mulher. Quer dizer, eu sempre brinco que eu falo que se eu fosse barbuda, com uma barriga, assim, tudo ia ser mais fácil. Mas realmente, ainda hoje, tem dificuldade. E quem disser que não tem, eu acho que está mentindo. Você ser mulher e você ter uma aparência jovem, quer dizer, sempre me chamam de jovem, embora eu não seja, eu tenho 44 anos, uma filha de 22, uma de 19 no exército, mas sempre falam, essa jovem, essa mocinha, quer dizer, você tem que passar mais um obstáculo, quer dizer, não é fácil você representar, não é fácil você, as pessoas falam, tá bom, quem representa a gente é uma mulher, quer dizer, quem faz as coisas e tal, mas mesmo assim essas coisas estão passando, acho que melhora bastante quando eu consigo superar essa barreira visual, assim, no começo, que às vezes incomoda. Eu também acho muito importante defender Jerusalém. Então, quando eu falo sobre Jerusalém, então eu não tenho o aspecto externo de uma pessoa que defenderia Jerusalém dessa maneira veemente, dessa maneira entusiasta que eu tenho. Mas eu recebo muito, muito carinho, muita atenção e muita importância quando já estão me escutando e quando veem o que eu tenho para dizer sobre Jerusalém. E que mensagem que você deixa para aqueles brasileiros que desejam morar em Israel ou mesmo que desejam entrar em algum partido ou na política israelense? Eu acho que entrar na política israelense é importante e todo mundo tem alguma coisa de político. É muito fácil, é acessível, você tem acesso às coisas de uma maneira maravilhosa em Israel, de estar envolvidos na política. Mesmo os líderes da comunidade judaica aqui, quando vão a Israel, eles entram no parlamento, no Knesset, e conseguem conversar, conseguem propor coisas e fazer aliar realmente quem gosta, quem sabe, quem quer. Eu acho que é importante você conhecer o país, ver o que é possível, você não tem que ir fugido, você não tem que ir por dificuldade, você não tem que procurar uma coisa que talvez você não conheça, você tem que saber o que você quer, como todo país. Muito obrigada pela entrevista, Sandra. Obrigado você e obrigado ao Marcel e à Tânia, os amigos que fazem esse trabalho maravilhoso da Shalom Brasil, importante. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. E você, continue com o Shalom Brasil.